vamos começar a conversar nas próximas semanas sobre esse tema caixa preta. Você sabe o que é uma caixa preta, né? A caixa preta, na verdade, é uma caixa laranjada, né? Mas a caixa preta, esse apelido, caixa preta, foi dado pelos pilotos de avião no começo do século passado, quando eles construíram a caixa preta, que é a caixa de gravação de dados e de vozes de um avião. Os pilotos nos falaram que tinha ali uma caixa preta dentro do avião espionando eles e pegou o apelido. Mas uma caixa preta, ela tem muita utilidade num voo. Se você que voa de avião, claro, né, dá para voar de asa delta também, de parapente, mas você que constantemente viaja de avião, você não sabe, mas aquele seu voo está sendo monitorado. E muitos dos acidentes aéreos ao longo da história foram solucionados ou descobriram as causas desse acidente, porque esse aparelhinho, pequeno aparelhinho, ele é capaz de gravar as vozes das conversas, todo o áudio que tem dentro do avião, dentro da cabine do piloto, dentro onde os passageiros ficam. E também não grava só o áudio, mas grava os movimentos do avião. Aceleração, velocidade, altitude do avião, quantas vezes o piloto pisou no freio, quantas vezes o piloto virou para a direita, virou para a esquerda, se ele acelerou demais, se ele deu um cavalinho de pau, ele registra tudo. E aí, quando você tem um acidente aéreo, os especialistas vão nessa caixa preta e eles tiram os dados dessa caixa preta. E aí eles descobrem em quais circunstâncias aquele avião caiu. Porque eles pegam os dados, verificam se o piloto fez algum procedimento errado, pela conversa dos pilotos e da tripulação, do resto da tripulação, eles descobrem se tinha alguma anormalidade. Com isso, ao longo da história, a aviação tem conseguido ganhar mais firmeza nas suas viagens, mais segurança, menos acidentes têm acontecido porque se aprende com os acidentes anteriores. Infelizmente a gente tem que aprender com aquilo que acontece antes, e alguns pagam o preço disso. Eu acho que quando os especialistas abrem essa caixa preta, e eles descobrem algumas das conversas, muitas das conversas que rolam dentro de um avião, no seu período de voo, dentro da cabine, com certeza não são conversas que fazem parte, né? Só conversas que fazem parte do voo. Tem conversas pessoais, tem revelações, nada fica oculto. Só que quando acontece um acidente, aquilo que estava oculto é trazido à tona. Sabe, e se você tivesse uma caixa preta? Se você tivesse uma caixa preta em você, que cada vez que você escorregasse, cada vez que você entrasse numa encrenca, essa caixa preta fosse aberta e fosse revelado as reais circunstâncias aonde você viveu aquela encrenca. Como seria? Como seria saber os seus pensamentos? Como seria saber as suas conversas nos cantos da vida? Como seria descobrir o que você falou no WhatsApp e você apagou? Como seria quando um plug fosse ligado a um vídeo na sua mente e passasse no telão da nossa comunidade aquilo que a gente pensa quando nós estamos sozinhos? Aquilo que a gente pensa dos nossos cônjuges, do nosso pastor, das nossas ovelhas, da nossa igreja, da nossa cidade. Como seria se Jesus revelasse, se Deus em algum momento revelasse os profundos segredos seus, que você guarda as 7 chaves num quarto escuro, numa caixa preta? Eu acho que seria bom. Sabe por quê? Evitariam acidentes. O problema da aviação é que a gente só abre essas caixas pretas, se eu não me engano, depois que o avião se acidenta. Mas como seria bom se nós tivéssemos acesso a coisas que nós poderíamos mudar antes de nós nos acidentarmos? A nossa comunidade,
a Aliança de Lagoa Santa, ela está entrando nesse plano de voo 2022. Semana passada nós tivemos aqui 30% da comunidade, quase, pouco menos, presente aqui. É uma pena que a maioria da comunidade não esteve presente, mas não está perdido. Vocês vão ter outras oportunidades de embarcar nessa jornada com a gente, porque a tripulação está completa. A tribulação também vai vir, mas a tripulação está completa. E aí, a tripulação, conforme a gente for fazendo algumas escalas, a gente vai recrutando mais pessoas para estar junto nesse momento. Mas olha só, enquanto a gente vai fazer esse voo 2022, nos próximos 3 anos, eu quero encorajar você a deixar Jesus, a partir das próximas semanas, a abrir a caixa preta das nossas vidas. E nós hoje vamos ver que, 2000 anos atrás, Jesus abriu a caixa preta de algumas igrejas na Ásia Menor. Jesus chegou até o apóstolo João que estava exilado, estava preso, o último dos apóstolos vivos, já velho, com mais de 90 anos, ele estava preso na ilha de Patmos, que fica ali a 50 milhas mais ou menos da costa da Turquia, onde a Turquia atual, onde está aquele pontinho amarelo. E o apóstolo João, de lá, ele recebeu uma visita de Jesus, onde Jesus abriu a caixa preta para ele da sociedade da época, sobre as políticas do Império Romano, e também abriu a caixa preta das igrejas da Ásia, de 7 igrejas. E a caixa preta você não tem acesso a ela, são só especialistas. E é por isso que Jesus, ele é o especialista da igreja. E ele sabe como descobrir as coisas que podem nos prejudicar e nos levar a um acidente nas nossas vidas. Isso acontece com comunidades inteiras. Se a gente não presta atenção em circunstâncias perigosas, a gente cai. Por isso, hoje nós vamos começar com a caixa preta da igreja de Éfeso. E olha, eu sei, você já está por aqui de ouvir sobre Éfeso, não é? A gente passou 6 semanas, eu acho, em agosto até o começo de setembro, falando sobre 1 Timóteo. Timóteo era um discípulo de Paulo que era pastor na cidade de Éfeso. Então você já sabe muito sobre Éfeso, essa cidade que era a principal cidade da Ásia Menor, devido a toda a cultura, todo o comércio que tinha nela. Éfeso tem um dado que a gente não mencionou aqui nas últimas semanas. Ela foi uma cidade que foi tomada pelo Império Romano e feito capital do Império Romano. Por volta de 1000 a.C., Éfeso foi invadida pelos gregos. Por Ciro o Grande, por Ciro o Grande, depois por Alexandre o Grande. Você vê que na antiguidade os caras todos eram o Grande, né, meu? E se você for ver os caras, talvez não eram tão grandes assim. E, enfim, depois de muitas revoluções e muitas guerras, o Império Romano, no primeiro século, toma a cidade de Éfeso e faz a cidade de Éfeso a capital do Império Romano. Arqueólogos dizem que o pessoal de Éfeso era uma população acima da média. População em termos cultural, em termos econômico, intelectual. Era uma cidade que se destacava dentre as outras cidades do Império. E essa é uma cidade que a igreja de Éfeso, ela foi muito cuidada pelo apóstolo Paulo. Foi a igreja onde o apóstolo Paulo passou mais tempo da sua vida. Foram 3 anos que ele passou ensinando diariamente, de casa em casa, em praças públicas, nas sinagogas. Conta-se que mais para o fim da vida do apóstolo João, antes dele ser preso, João foi até Éfeso também e se tornou o líder dessa comunidade. Sem contar que antes de João, o apóstolo Paulo mandou o seu grande discípulo amado e queridinho, Timóteo, para poder pastorear a igreja de Éfeso. Prova do amor e do vínculo que Éfeso tinha com o apóstolo Paulo. Se você ler o livro de Atos, você vai ver que em algum momento o apóstolo Paulo está indo para Jerusalém e ele sabe que lá ele vai ser preso e depois ele vai ser condenado. Antes dele ir para Jerusalém, ele passa em Éfeso para rever os irmãos, rever os conhecidos, rever o pessoal que ele tinha tido amizade. E diz o livro de Atos que eles choraram juntos, porque eles sabiam que não veriam mais Paulo, tamanho era o vínculo que eles tinham um com os outros. Então a cidade de Éfeso é uma cidade assim que recebeu muito cuidado
da parte do Evangelho, uma igreja privilegiada. Os apóstolos, João, o apóstolo Paulo e Timóteo foram os pastores dessa comunidade. Essa comunidade estava bem equipada, não tinha lero-lero, não tinha enganação, não tinha enrolação nessa comunidade. E por ela ser uma comunidade tão preparada, é que Jesus vai abrir a caixa preta da cidade, da igreja que fica na cidade de Éfeso. E quando Jesus abre a caixa preta de Éfeso, ele descobre um negócio, uma revelação bombástica. A igreja de Éfeso fazia tudo certinho. Sabia tudo certinho, pensava corretamente. Mas a igreja de Éfeso, ela era uma igreja engajada no serviço de Deus, porém, há muito tempo ela tinha perdido a paixão por Deus. É possível? É possível. Vamos ver o que Jesus fala ao apóstolo João. João, escreva essa carta ao anjo da igreja de Éfeso. Que anjo, filho? Será que cada igreja tem um anjo? Um anjo da guarda, alguma coisa assim? Não, o anjo aqui é ao líder daquela comunidade. E é fácil a gente saber por que não é o anjo, porque Jesus fala para João escrever. E escrever uma carta que vai ser lida pelo líder da comunidade. Se fosse um anjo, não precisava ler. Anjo não sabe ler. A Bíblia não fala de anjo lendo em lugar nenhum. Então, João, escreva o que eu vou te falar para o líder que está na igreja de Éfeso. E o que Jesus diz para João escrever? João, escreva esta mensagem. Esta mensagem é daquele que segura na mão direita as 7 estrelas e que anda entre os candelabros de ouro. Que história é essa de estrelas e de candelabros de ouro? Olha, quando você lê Apocalipse, você precisa estar ciente de que Apocalipse tem uma linguagem poética, uma literatura cheia de símbolos. Então, se você levar ao pé da letra, imagina a letra, imagina essa cena, alguém segurando 7 estrelas na mão lá no céu e dando um rolê entre os candelabros. Não é bem por aí. Quando a gente pensa em estrelas, nós estamos falando da igreja e da sua missão de ser luz no mundo. Filipenses, o apóstolo Paulo fala que a igreja precisa brilhar na sociedade como luzes brilham no céu. E Jesus diz aos seus discípulos que eles são a luz do mundo. Candelabros também tem luz. Talvez você poderia chamar não de candelabro, mas de uma lâmpada, de um bucal. Eu não sei os nomes, mas tem um nome para esses luzeiros. Não é luzeiro que chama, você pendura os lustres, né? Candelabros iluminam a sala, estrelas iluminam o céu. E quando Jesus está dizendo para João, escreva essa carta ao anjo da igreja, essa é a mensagem daquele que segura as estrelas, as 7 estrelas na mão e anda entre os candelabros, ele está falando sobre Jesus, aquele que é o dono da igreja. Ele está segurando as estrelas e andando entre os candelabros. Ele pega a sua igreja e sustenta a sua igreja. Ele é o que sustenta a sua igreja. Ao mesmo tempo que ele anda no meio da sua igreja. Ele sustenta você e eu na perspectiva da eternidade, quando fala de estrelas. Ou seja, na perspectiva de salvação. Jesus segura a sua igreja, segura você que é discípulo dele. E não te solta. E não existe diabo que te carregue. Quando ele te salva, de verdade. Quando ele te traz para o reino dele, ele te sustenta. Não adianta, você não foge. Ele te sustenta e te mantém com a esperança viva da eternidade. É bem diferente, você está num precipício, segurado, que nem naqueles filmes do Tom Cruise de Missão Impossível, você está segurando no beiral do edifício, e você vai cair, e você está, socorro, socorro, e Jesus aparece. Quando é Jesus que sustenta você, ele pega no seu punho, e ele te traz. Agora, quando é você que se sustenta, quando depende de você, é você que tem que segurar na mão dele. Qual das duas opções você acha que vai, de fato, te salvar?
Quando você segura na mão dele ou quando ele agarra em você. Então João está dizendo, aquele que sustenta você na eternidade, aquele que te salvou e que te prometeu e vai te levar até o fim da sua jornada para você viver a salvação e a redenção com ele. Ele é aquele que na eternidade ele segura você, mas ele também anda entre você, entre a comunidade, na história. Jesus está andando no nosso meio. E quando ele anda no nosso meio, ele fala aos nossos corações, ele corrige a gente. Ele está presente hoje aqui, ele está presente em outras igrejas, em outras comunidades que estão se reunindo nesta manhã. E talvez essa consciência falta para a gente. Já viu? A gente não trata esse encontro, por exemplo, onde a gente sabe que Jesus está aqui, ou pelo menos a gente finge saber, como a gente trata um evento no teatro. No estádio de futebol, no cinema. Quem que chega atrasado para o cinema? Quem que chega atrasado para o teatro? Quem que sai no meio do espetáculo, a não ser que de fato esteja muito apertado ou com muita sede, quase desidratado e morrendo? Quem que abandona um espetáculo pelo qual você pagou um valor do ingresso? Se nós tivéssemos a consciência de que Jesus de fato está presente e anda entre a gente, entre os candelabros de ouro, que somos nós, a igreja, a nossa postura seria diferente, a nossa postura durante a adoração seria diferente. A nossa postura diante da palavra seria diferente, a gente ficaria escutando. Mas eu acho que a gente ainda não ganhou essa consciência, porque a gente abandona muito fácil esse ambiente. A gente rejeita facilmente oportunidades da gente se encontrar com a igreja. Olha só. A mensagem que aquele que segura as estrelas, as 7 estrelas, e anda entre os candelabros de ouro, é a seguinte: João, fala para o pessoal de Éfeso, da igreja de Éfeso, que eu sei de tudo que eles fazem. Igreja de Éfeso, eu sei de tudo que você faz. Não adianta, meu querido, você querer esconder. Deus sabe de tudo. Sabe dos teus pensamentos, sabe das tuas histórias mal resolvidas, sabe das tuas amarguras, aquelas coisas que você guardou lá no canto escuro da sua alma, que você fechou dentro de um quarto e ninguém mexe. Ele sabe da nossa igreja, Ele sabe de tudo que nós fazemos, inclusive. Ele sabe das nossas atividades, Ele sabe que a gente se reúne durante a semana em grupos pequenos, em grupos de vida, que nós queremos o crescimento, a maturidade. Ele sabe que a gente está plantando uma igreja em Curitiba, sabe que nós estamos plantando uma igreja em Joinville. Ele sabe que a gente apoia e planta uma igreja em Moçambique, junto com Patrícia e com Daniel. Talvez você não sabe, mas ele sabe que a gente faz parte de uma comunidade global chamada Aliança Cristã e Missionária, e nós estamos envolvidos em vários esforços em conjunto para que o evangelho se espalhe. Ele sabe do pessoal que chega mais cedo para ensaiar, ele sabe do esforço que nós temos tido para que o Aliança Kids seja um ministério bem cuidado. Ele sabe do esforço que os pastores dessa comunidade têm feito para dar para você um ensino sólido. Eu sei de tudo que você faz, eu vi o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Jesus reconhece o engajamento dessa igreja. Ele sabe que essa igreja não está parada. Ele sabe que essa igreja não está comendo mosca. Ele sabe, inclusive, que essa igreja... Olha, eu sei, tá vendo? Eu sei que você, igreja de Éfeso, você não tolera os perversos. Você sabe identificar quando alguém é um lobo disfarçado de ovelha. Você sabe identificar quando alguém vem com outras intenções. Sabe por quê? Um dia você examinou as pretensões dos que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que são mentirosos. Essa é uma igreja que não só é engajada no serviço, mas ela também tem uma teologia sólida, um ensino verdadeiro. Porque através do ensino da palavra, a teologia correta, ela consegue identificar os mentirosos. Olha que coisa boa, o sonho de todo o pastor, gente. Uma igreja que pratica e uma igreja que sabe. Uma igreja que conhece o evangelho a fundo. Uma igreja que não fica em qualquer onda, em qualquer moda que aparece. Uma igreja que sabe quem é o seu Salvador. Essa igreja, ela está perfeita, não está? E olha, e para fechar a cerejinha do bolo, olha o que Jesus fala.
Eu sei, Éfeso, que além de você ser engajada, eu sei que além de você ser uma igreja que conhece a minha palavra, eu sei que você também sofreu por meu nome, e sofreu com paciência, sem desistir. O seu sofrimento não foi um sofrimento que você ficava murmurando, e pá, que porcaria, eu estou servindo a Deus e olha aí o que está acontecendo comigo, eu não consigo sair dessa. Não, você serviu com fidelidade. Por quê? Porque você estava engajada e você sabia o final da história, você sabia quem era o teu Salvador. Você não queria ser assim? Uma pessoa sábia na palavra, uma pessoa que soubesse identificar quando alguém vem com conversa furada, conversa fiada para você de teologia, quando alguém vem com uma teologia meio estranha, que vai tentar ou te amordaçar, ou te oprimir, ou te arrancar o dinheiro. Você não gostaria de ser alguém preparado? Alguém que não precisa ficar dependendo de maneira infantil eternamente dos pastores, mas você mesmo pode ir até a palavra e você tem maturidade, você ganha maturidade, você conhece quem você segue. Eu sei, a gente gostaria de estar engajado em alguma coisa, às vezes a gente se sente inútil, a gente gosta de se sentir útil, a gente queria ter sabedoria e queríamos também estar engajado numa coisa maior, numa causa maior. É por isso que a gente está chamando vocês para vir com a gente nesse plano de voo 2022. A gente quer, nos próximos 3 anos, nos engajarmos na missão de Jesus. Por quê? Porque Ele está sustentando a gente. Não só aqui na história, mas Ele sustenta a gente também na eternidade. E nós queremos aprender, nós queremos amadurecer. No entanto, gente, vocês viram como é que Jesus faz, né? Ele vem, Ele mostra os pontos positivos, Ele mostra o amor e o reconhecimento, e depois Ele vai abrir a caixa preta daquela igreja. Não é assim que a gente devia fazer quando a gente fosse corrigir os nossos filhos, corrigir os nossos irmãos, corrigir o nosso cônjuge? Só que a gente já abre a caixa preta direto, né? A gente já chega e fala, cadê a caixa preta que eu vou pegar essa caixa preta? E aí, em vez de pegar os dados, pega a caixa preta e bate na cabeça do outro ainda com ela. Imagina você dar uma caixada preta na cabeça de um cara, com aquela caixa preta lá, você mata. Sabe que a caixa preta, eu não sei os dados, assim, não sei nem o que significa aquilo, mas ela resiste a impactos, a temperaturas, a água, a corrosão. Aquele negócio é praticamente indestrutível. Aquele negócio, ele fica por quase 8 meses depois do acidente emitindo um sinal no fundo do mar ou na selva, onde esteja, emitindo um sinal dizendo, estou aqui, estou aqui, estou aqui. Tem muitos casos de acidentes aéreos que demorou 1 ano, 2 anos para se achar a caixa preta. E o avião ficou despedaçado, você nem tinha avião mais, mas a caixa preta estava lá. Fora do avião, ela é fácil de ser localizada, por isso que ela não é preta. Se ela fosse preta, ela se camuflava facilmente, mas ela é laranjada, porque de longe você consegue enxergar, se ela estiver à vista. No fundo do mar você consegue enxergar. Sabe? Quando a gente se acidenta, quando a gente dá com a cara na parede nos nossos relacionamentos conjugais, na vida financeira, com a nossa personalidade, a nossa caixa preta fica à mostra. E quando a gente não trata isso, ela fica por anos lá, sinalizando, dizendo, eu estou aqui, eu posso te dizer o que causou aquele divórcio, eu posso te dizer o que causou aquela falência, eu posso te dizer o que causou aquela enfermidade emocional, eu posso dizer o que causou aquele afastamento dos teus filhos, do teu marido. Eu posso dizer o que causou aquela quebra de confiança. Jesus, ele abre a caixa preta da igreja de Éfeso. E dentro da caixa preta de Éfeso tem uma mensagem. Apesar de você ser engajada, de você conhecer a minha palavra de cima a embaixo, de você ser zelosa, e apesar de você resistir à perseguição, você não me ama mais. Você não me ama mais. Que notícia horrível! Que bomba! Que revelação!
Imagina depois de 40 anos vivendo com seu cônjuge. Um cônjuge quase que perfeito. Um cônjuge que você não tem do que reclamar. E um dia ele te diz assim, olha, eu estou com você há 40 anos e vou ficar os próximos 40. Mas eu preciso te dizer, eu não te amo mais. Que notícia quando um pai descobre que o seu filho está com ele pelo que ele pode oferecer e não simplesmente pela companhia. Contudo, Jesus diz a João, para dizer a Éfeso, eu tenho contra você uma queixa, você abandonou o amor que tinha no princípio. Olha, você está fazendo os grupos de vida que é uma beleza. Você está contribuindo financeiramente com a igreja lá em Éfeso. Você está contribuindo financeiramente, que é uma beleza. Você dá o curso de discipulado para a turma, você cuida dos casais, dos jovens, você está envolvido com projetos sociais na cidade. Você está fazendo tudo direitinho. Mas você começou a trabalhar para mim demais, esqueceu-se de relacionar-se comigo. Você trabalha para mim, mas você não me conhece mais. Vocês acham que é possível a gente ter uma relação de amor com alguém, mas não amar essa pessoa? A gente pensa que amor de Deus é uma coisa romântica, ou que o amor a Deus é uma coisa que nasceu só no Novo Testamento, desde que Deus começa a se revelar na sua palavra. O amor a Ele sempre foi o primeiro requisito para se relacionar com Ele. Quer ver? Vai para Deuteronômio capítulo 6, versículos 4 a 5. Olha o que Moisés diz para o pessoal. Israel, poderia dizer igreja, povo de Deus, ouça um negócio, presta atenção. O Senhor, o nosso Deus, Ele é único. E Ele é único, então ame o Senhor de todo o seu coração. Ame o Senhor de toda a sua alma. De toda a sua força. O que é isso, gente? Que trem é esse? De todo o coração, da alma e da força. Quando a gente fala essas palavras, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força, não é um negócio assim que vem lá de dentro, que a gente quase não consegue expressar o que é. Quase que a gente quer botar a mão dentro da gente assim, é lá no fundo, é lá no âmago do nosso ser. Ame o Senhor com toda a sua força. E se você for um pouco mais à frente, você tem então, obedeçam cuidadosamente os mandamentos do Senhor. Façam o que é certo e bom aos olhos dele, para que tudo vá bem com vocês. O que vem primeiro nessa lista, gente? Obedecer ou amar? Qual que é o primeiro mandamento? Ame o Senhor teu Deus. Não é obedeça ao Senhor o teu Deus? De todo o coração? Agora, o porquê que muitos de nós temos uma relação com Deus que foca apenas no obedecer e não no amar? A gente foca apenas em ter uma performance, em dizer para Deus as coisas que a gente faz, como se a gente cumprisse a nossa tarefa e dissesse, Deus, já fiz a minha parte, pronto, acabou. Ao invés de a gente cultivar uma relação de amor despretensioso com Ele. Jesus está dizendo para Éfeso, olha, você está bem, você está fazendo tudo direitinho, mas vamos falar sério, gente. Você não me ama mais. Você se perdeu de mim há muito tempo. Não é uma questão do que você está fazendo. Não é uma questão de quantas igrejas você está plantando, não é uma questão de quantos cultos você tem. Não é uma questão se a sua comunidade ela tem uma aparência legal ou não. Se a sua comunidade é moderna, se a sua comunidade é legal, se ela não é tão opressora, ou ela não é tão gananciosa. Não é essa a questão. A questão é, você se perdeu de mim há muito tempo. Essa é uma pergunta para o coração. É uma pergunta que você nessa manhã precisa analisar dentro do seu coração. Se você não se perdeu de Deus, apesar de você estar trabalhando para Deus. Pedro, aquele que nega Jesus 3 vezes quando o galo canta, lembra?
Ele fica arrasado. E alguns dias depois, quando Jesus o encontra na praia, depois que Jesus havia ressuscitado, Jesus vai até Pedro e diz assim: Pedro, vem cá. Eu acho que talvez Pedro até tentou dizer: mas Jesus, ó, deixa eu falar um negócio para você, ó. Aquela noite estava muito conturbado o negócio, eu estava com medo, o pessoal ia me prender, não ia rolar. Mas Jesus fala: Pedro, não é sobre isso que eu quero falar. Eu não quero saber sobre a tua traição, eu não quero conversar com você sobre o dia que você disse que não me conhecia. E que você até praguejou, jurou, dizendo: eu não conheço, nunca vi esse homem. Pedro, o que eu quero falar contigo é se você ainda me ama. Você me ama, Pedro? Sim, Senhor, eu te amo. Então, vem, se engaja. Não é se engaja e depois me ame. Não, me ama, você me ama? Então, se você me ama, você está qualificado para se engajar na minha missão. Vem, cuida das minhas ovelhas. E ele pergunta 3 vezes isso. Na terceira vez, Pedro fala assim: ó, Jesus, você sabe de tudo. Não preciso nem te falar. E sabe por que Pedro fala isso? Porque Pedro jurava de pé junto, antes da crucificação, que ele iria morrer com Jesus, se Jesus fosse morto. E que ele iria defender Jesus com espadas, com unhas e dentes. Ele fala: não, eu não vou deixar nada acontecer contigo. E Jesus falou para ele: cara, você vai me negar. Ele falou: vou nada. E agora ele diz: Jesus, você sabe de todas as coisas. E agora Jesus está dizendo para Éfeso: eu sei de tudo, inclusive que você não me ama mais. Inclusive que você se perdeu de mim há muito tempo. Então, Éfeso, já que a caixa preta está dizendo que você se perdeu de mim, olha para a tua vida. Você precisa mudar. Precisa haver uma mudança na sua vida. Eu vou operar essa mudança, mas os passos para essa mudança começa em veja onde você caiu, ou até onde foi a sua queda. Quando foi que você começou a achar que era mais importante os resultados que você trazia para mim do que a nossa relação? Veja até onde foi a sua queda. Depois que você identificar, mude a sua mentalidade. Se você descobriu que você começou a se distanciar de mim, quando você começou a se envolver com o dinheiro demais, então mude a sua mentalidade sobre o dinheiro. Se foi quando você começou a enfrentar as tentações sexuais da sua vida e você fez uma opção pela vida da luxúria, da lascívia, mude a sua mentalidade sobre sexualidade. Saiba que a sexualidade não é para ser usada assim. Se você percebeu que você caiu, quando você começou a mergulhar no trabalho, mude a sua mentalidade sobre trabalho. E sabe que trabalho é para sustentar a vida e não a vida para sustentar o trabalho. Se você se perdeu de mim, quando você começou a querer crescer para cima do seu cônjuge e achar que você é melhor do que ele ou do que ela, mude a sua mentalidade e lembre-se que você é tão pecador quanto ele e quanto ela. E que se ele precisa se arrepender, você também precisa. Mude a sua mente. Arrependimento não é mudança de comportamento, gente. Isso é coisa básica para a fé cristã. Eu me arrependo não é quando eu mudo o meu comportamento, eu me arrependo quando eu mudo a minha mentalidade. Eu sei, a gente às vezes fala: estou arrependido. Mas como você está arrependido? É porque eu mudei de atitude. Não, eu quero saber, você mudou de mentalidade? Porque amor também tem a ver com mentalidade. Se você continua com a mesma mentalidade, você vai só se comportar como alguém que ama, mas não vai amar de fato alguém. Se você se relaciona com seus filhos, com o seu cônjuge, com seus parentes, cunhados, sogra, num amor comportamental meramente, você está fazendo um bom teatro. Se você se relaciona na sua comunidade cristã apenas com uma aparência de amor pelo outro, você está prestes a se acidentar e a cair em pleno o voo. Arrependa-se e faça o quê? Volte a praticar as coisas que você fazia quando você me conheceu. Quando você soube, quando você descobriu o Evangelho. Pensa onde você estava quando você ouviu pela primeira vez essa mensagem do Evangelho. O que gerou em você, o que te levou a fazer? Por que você se perdeu disso? Não é para você voltar no passado e reviver o passado. É para você voltar naquele primeiro momento onde você se encontrou com Deus e aquilo ardeu no seu coração. E te fez
ter vontade de lançar toda a sua vida sobre ele, mas passaram-se alguns anos e essa chama apagou. Jesus está dizendo, eu quero que você volte a mostrar o seu amor por mim, eu quero que você não tenha mais vergonha de falar de mim para os seus amigos. Eu não quero mais que você deixe de me servir na comunidade que eu te coloquei. Eu não quero mais que você deixe de ignorar o chamado para o qual eu chamei você. Eu quero que você volte a me amar. Porque se você não fizer isso, sabe o que vai acontecer? Do contrário, eu virei a você e tirarei o quê? O seu candelabro do seu lugar entre as igrejas. Lembra? As estrelas é uma perspectiva da eternidade. Salvação. Candelabro é uma perspectiva na história. A salvação você não perde se você de fato foi salvo. A salvação Jesus sustenta nas suas mãos. Nada arranca isso de você, porque depende dele, não de você. Deixa eu te contar um segredo. A salvação não depende da sua fé. Depende de Jesus. A pergunta é se a sua fé está direcionada para Jesus. Agora, as estrelas ele continua sustentando. Mas se você não voltar e não se arrepender, ele vai tirar de você a sua missão histórica na sociedade. Olha que bomba. Olha que bomba Jesus tirando o seu candelabro do meio das igrejas. Do lugar que a igreja tem. A igreja tem a missão de ser luz do mundo, não é? Imagina Jesus chegando e falando para você, para a igreja de Éfeso, olha, eu vou tirar você dessa missão. Você não está fazendo. Eu vou dar para outro o privilégio de fazer. Você está fazendo e não me ama mais, eu vou tirar a sua missão. Você vai para a eternidade, você vai chegar lá, mas você vai perder o privilégio de viver a missão comigo. Pergunte para essas mulheres do Aliança Kids, Michele está ali na porta. Ela sabe o que é há mais de anos estar se servindo com aquelas crianças. E como que é um privilégio ver Jesus usando ela, e ela se vê sendo usada no meio dessas crianças. Se você não se arrepende da falta do amor a Deus, Ele vai tirar de você esse privilégio. Se Deus te deu talentos, dons, habilidades para você ser luz nessa sociedade, mas você continua deixando de amá-lo, Ele vai vir até você e vai tirar o seu candelabro. Pesado, né? Igrejas morrem, gente, ao longo do ano, ao longo da vida. Essa é uma igreja no Chile, uma igreja centenária. Você sabe o que tem nessa igreja hoje? Só isso que vocês estão vendo. Inclusive a Bíblia está lá, ó, aberta no meio. Centralidade da palavra. Olha como é que o templo está arrumadinho. Até os elementos da ceia você pode ver ali. Mas essa igreja está morta. Não tem mais encontros lá. Ninguém faz mais nada. A sociedade em volta daquela igreja não é presenteada com a luz de Jesus mais. Os candelabros não iluminam mais aquela história. Igrejas morrem quando perdem a paixão por Jesus e pela missão de ser luz no mundo como candelabros. Você já foi no funeral, é claro. Você já teve aquela sensação assim, olhando para a pessoa que está morta agora e dizendo assim, puxa, está tudo em ordem. A pessoa está com tudo completo, está com os olhos, está com boca, está com perna, está com mão, está até deitadinho, bonitinho, está vestido. Por que não levanta? Por que morreu? Por que parou? O que aconteceu? Sabe o que aconteceu?
Morreu. Morreu. E ao longo dos milênios, muitas igrejas morreram. A igreja de Éfeso não existe mais. A igreja de Filipos não existe mais. As outras 6 igrejas que nós vamos ver nas próximas semanas, não existem mais. Por quê? E essa igreja, chamada Comunidade Aliança? Vai morrer quando? A gente está engajado. Poucos aqui estão engajados financeiramente. Poucos estão engajados no trabalho. Poucos conhecem as Escrituras e a teologia saudável e correta. Será que a gente não está caindo na mesma armadilha? Estamos trabalhando para Deus e deixamos de amá-lo há muito tempo? Mas olha só, tem um ponto a favor da igreja de Éfeso. Mas eu tenho isso em seu favor, diz Jesus. Você odeia as obras dos nicolaítas, como eu também odeio. E aqui note que a igreja de Éfeso, apesar de não amar a Deus, ter perdido o amor por Deus, ela não ama as obras dos nicolaítas. Ela odeia as obras dos nicolaítas e não os nicolaítas. Os nicolaítas têm portas abertas para entrar dentro da igreja de Éfeso, se arrepender, ver onde eles caíram e voltar a praticar as obras. Esse é o perigo de uma igreja que se vê muito preparada, muito equipada. Ela começa a achar que ela é melhor do que as outras. Você começa a ver um irmãozinho que adora diferente, que fala algumas coisas diferentes, que não são essenciais, mas fala uns negocinhos estranhos. E você começa a achar que você é melhor. A igreja de Éfeso não. A igreja de Éfeso, ela odeia as obras dos nicolaítas. Aí você está perguntando, mas Fernando, quem que são os nicolaítas? Nicolaítas eram um grupo que defendiam que, como cristãos, tinham total liberdade, inclusive para se envolverem com práticas de idolatria e imoralidade da sexualidade da sociedade pagã. Eram os caras que diziam assim, olha, Jesus nos libertou e nos pagou o preço do nosso pecado na cruz, agora a gente pode fazer o que a gente quiser. A gente não precisa mais se preocupar com nada na nossa vida, porque Jesus pagou o preço dos nossos pecados. Eu posso me entregar aos vícios, eu posso me entregar aos meus desejos, eu posso romper as minhas relações. Por quê? Porque eu tenho liberdade em Cristo. E isso é o que muitos têm dito aqui ao longo dos anos, quando a gente fala sobre graça. Essas práticas são odiáveis por Deus. Não, Jesus não nos libertou para a gente fazer o que a gente quiser. Jesus nos libertou para a gente fazer o que Ele quiser. O que Ele quer que a gente faça. Jesus diz, eu odeio essa prática, mas como eu gostaria que os nicolaítas se lembrassem de onde eles caíram e voltassem e se arrependessem. Sabe de onde vieram os nicolaítas? Talvez essa seja a notícia mais bombástica dessa caixa preta que Jesus abriu. Você lembra lá em Atos dos Apóstolos? Quando a igreja estava crescendo, a igreja estava bombando. O pessoal começou a ficar sem ter como atender todo mundo. Os apóstolos eram os fazem tudo. Os apóstolos tocavam no louvor, pregavam, davam discipulado, liderava grupo de vida, formava, pagava, comprava, administrava tudo. E aí começou a ter um problema que na distribuição das cestas básicas, na parte social da igreja, eles não estavam mais dando conta. Os apóstolos chamaram os irmãos e falaram assim, gente, vamos eleger 6, 7 caras aí que sejam, sabe o quê? Irmãos, escolham 7 homens respeitados, cheios do Espírito e de sabedoria, e nós os encarregaremos desse serviço. Qual serviço? Distribuir as cestas básicas para as viúvas. E aí os irmãos escolheram Estevão, vocês conhecem, alguns de vocês conhecem, morreu apedrejado, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e também Filipe, outro camarada que era cheio de fervor. Prócoro, Nicanor, Timão e Pumba, não, Timão,
Pármenas e Nicolau de Antioquia, que antes havia se convertido ao judaísmo. Diz a tradição da igreja que os nicolaítas eram liderados por Nicolau. Esse cara que um dia foi cheio do Espírito, apaixonado por Deus, apaixonado por servir a Deus com sua vida. Décadas depois, ele tinha deixado de amar a Deus. Eu não quero ser um desses. Eu não quero ser. Eu não quero ser esse cara que começa amando a Deus e se perde dele. E ao longo da minha história, por muitas vezes eu me vi me perdendo dele. E essa palavra foi para mim: Fernando, volta no princípio. Você não está me amando. Você está trabalhando para mim. Você está preocupado com a igreja. Mas você não me ama mais, você não se encontra mais comigo pela manhã, Fernando. Você não ouve mais a minha palavra. Você não abre o seu coração em oração mais para ouvir o que eu tenho para te dizer, Fernando. Fernando, você não está mais prestando atenção no que eu estou fazendo ao redor de você, na história. Fernando, eu te dei dons, mas se você não se arrepender e não voltar, eu vou tirar você dessa missão que eu te coloquei. E eu confesso que teve muitas vezes que eu disse: Deus, está aqui o meu candelabro. E Deus disse: sou eu que decido, não você, fica na sua. Eu não quero ser essa pessoa. Por isso, Jesus tem uma promessa. Quem tem ouvidos para ouvir? Se os seus ouvidos não são para ouvir, relaxa, não é para você. Se são só enfeites. Mas se você tem ouvidos para ouvir, ouça o que Deus está te dizendo nessa manhã. Talvez Ele está abrindo a caixa preta da sua vida e revelando o porquê que você está prestes a sofrer um acidente. E Ele foi tão misericordioso conosco nessa manhã, porque Ele talvez abriu essa caixa preta antes do acidente acontecer. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vitorioso darei o fruto da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Você deve estar perguntando: ué, como assim vitorioso? Não dependia tudo dele? Não é ele que é o vitorioso? Agora ele está dizendo que nós temos que vencer para poder ganhar a árvore da vida? Vocês querem saber quem é o vitorioso? Tem alguém que não quer saber? Todo mundo quer saber quem é o vitorioso? Então, na última mensagem dessa série, eu vou dizer para vocês quem é o vitorioso. Caixa preta é assim, demora para analisar os dados. Como se encontra a sua paixão por Jesus, queridos? Como é que está o seu primeiro amor? Pela missão dele. É um peso para você levantar da cama domingo e vir aqui? É um peso para você decidir se você vem aqui no domingo ou não? Engraçado. O século XXI está trazendo muitos comportamentos estranhos para a comunidade cristã. Não acontece só aqui, acontece em todo mundo. Cada vez mais a comunidade cristã se reúne de 15 em 15 dias. De 21 em 21 dias. Eu não sei como que alguns de nós que se dizem discípulos de Jesus, conseguem ficar uma semana sem estar junto com a comunidade. Talvez isso seja uma evidência de que a nossa paixão por Deus está diminuindo. Ah, não, Fernando, mas eu fico em casa, eu adoro Deus em casa, eu sou eu e Ele. Deixa eu te falar uma coisa. Não existe fé cristã sem pessoas, sem a igreja. Não existe fé cristã autônoma. Isso é mentira do diabo. Como é que você tem nutrido essa paixão por Jesus? Aonde que se alimenta esse negócio? Talvez você não tenha recebido o suficiente, por isso que você não tem para dar. Aonde que você nutre esse negócio? É no Instagram?
É nas séries do Netflix? É nas revistas de fofoca? É nas conversas de amigos? É nos pastores da internet? É nos pastores do YouTube? É lá que você nutre a sua paixão? Você consegue ouvir um pastor do YouTube por 20 minutos, mas você não consegue ouvir um recado do seu pastor de 1 minuto e meio no seu grupo da igreja? Como é que é isso? Como que você está zelando e nutrindo essa paixão por Deus, meu amigo, minha irmã? Agora parecia aqueles caras da televisão, né? Meu amigo, minha irmã. Ficou bonito, né? Vem aqui agora. Né? Como que você tem nutrido esse amor? Da onde que vem a fonte? Onde que você conecta a Deus? E Ele derrama sobre você a presença dEle. Eu tenho aprendido cada vez mais, irmãos. Vai dar quase 11 anos que eu sou pastor dessa igreja, que nós começamos essa comunidade. E só há pouco tempo eu aprendi que se eu não estiver com Deus, amando e recebendo dEle, nada importa aqui. E eu preciso dizer para você uma coisa. É até meio complicado o que eu vou dizer. Mas se você está fazendo alguma coisa nessa igreja, se você está servindo em alguma área, e você constatou que você perdeu a sua paixão por Deus, vem falar comigo. Você vai parar. Você vai parar com tudo. Até você aprender a amar a Deus de novo. Não quero você servindo a essa comunidade como se fosse uma obrigação e um peso. Eu quero você servir nessa comunidade e a Deus aqui, porque você ama a Deus. Se você não ama mais a Deus, eu quero te ajudar a resgatar esse amor por Ele. Me procura. Nem que a gente fique sem música, nem que a gente fique sem Aliança Kids. Não tem problema. Esse voo nosso não pode cair. Principalmente quando a gente já sabe o que pode derrubá-lo. O que fazer se a sua paixão acabou? Lembre-se de onde você caiu, se arrependa e volte. Pessoal da música dessa comunidade, se bem que tem poucos me ouvindo aqui, vocês são responsáveis para nutrir essa paixão em nós, como comunidade. Quando a gente canta, quando a gente toca aqui. A pregação, ela fala meio na cabeça, né, no intelectual. A música e a arte falam no nosso coração. Vocês são responsáveis por isso. E a pergunta que vocês vão ter que fazer é: vocês estão fazendo isso porque vocês estão na escala? Ou porque vocês amam a Deus? Se estão fazendo porque estão na escala, não precisa mais. Tem que voltar a amar a Deus. O pessoal do grupo de vida, os anfitriões que recebem vocês nas casas, os líderes do grupo de vida. Se a gente não está mais amando a Deus, como é que a gente vai expressar o amor de Deus quando a gente recebe as pessoas ou quando a gente lidera um grupo de vida na nossa casa? Não dá para a gente dar o que a gente não tem. E eu acho que a doença desse negócio é isso, é a gente operar num modo que a gente acabou o nosso combustível e a gente não consegue mais fazer nada, mas a gente fica lá tentando no tranco, né? Se dá a partida no motor, ele não vai. Quero convidar você, antes da gente decolar juntos nesse negócio, nós temos que parar e fazer essa pergunta para nós. Como que está a nossa paixão por Jesus? Como que nós temos nutrido? E o que fazer se a sua paixão acabou? Jesus nessa manhã está olhando para você e está dizendo, ele está andando no meio dos candelabros e está dizendo: meu filho, minha filha, eu não quero o que você faz, eu quero você. Eu quero o seu coração. Eu quero que você volte a desejar a minha palavra como você fazia antes. Eu quero que você volte a desejar estar comigo no tempo de oração, como você fazia lá no começo.
Meu filho, eu quero que você volte a participar dos grupos pequenos com os teus irmãos em Cristo, para que eles voltem a edificar a sua vida. Eu quero você. Eu não quero o que você faz, mas eu quero você de volta. Você pode cantar essa canção, ou ouvir, como uma oração. E se esse momento você quiser se arrepender, agora é a hora. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar, Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Jesus, nessa manhã, o Senhor conhece os nossos corações e ninguém melhor do que Tu para desvendar os nossos segredos. Faz desse momento um momento de arrependimento, um momento de volta. Como o filho voltou para a casa do pai, nós queremos voltar para Ti, Senhor. Nos ajuda. Essa é a minha oração. Amém.